Meus amigos de casa, amigos do auditório literalmente tomado, o nosso cordial boa noite. Como acontece todas as terças-feiras neste horário, o Canal 4 passa a apresentar mais um programa da série Pinga Fogo 71, apontado pela crítica como sendo uma das grandes realizações da televisão brasileira no campo do telejornalismo. Pinga Fogo, produzido pela Divisão de Telejornalismo da sua TV Tupi e apresentado sob os auspícios do mais completo matutino paulista, o Seu Diário de São Paulo, é visto pelos telespectadores da capital paulistana, de todo o interior do nosso estado, de todo o sul de Minas, de uma grande faixa do estado de Mato Grosso. Isto, esta noite. Em dias da semana vindoura, Pinga Fogo estará sendo apresentado nos estados do Paraná, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Brasília. Aos milhares de telespectadores de todas essas regiões brasileiras, o nosso boa noite e o nosso melhor agradecimento pela atenção, pelo carinho, pela simpatia com que sempre dispensaram a este programa. Estamos recebendo esta noite no Pinga Fogo o maior e o mais discutido médium brasileiro deste século, na opinião dos seus críticos e dos seus biógrafos. No campo da doutrina espírita, sua posição aqui e no exterior é de excepcional destaque. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha já o conhecem. Seu poder mediúnico manifestou-se pela primeira vez na noite de 8 de julho do distante ano de 1927. Há 44 anos, portanto. Diz ele que aqui na Terra só aprendeu o estritamente necessário para a sua subsistência terrena. Os conhecimentos que o tornaram famoso em todo o mundo vieram dos seus professores do além. Com eles, ele aprendeu muita coisa. Sua vida, nestes 44 anos de atividade espiritual, tem sido uma permanente lição de humildade, de trabalho e de amor ao próximo. Toda essa atividade tem sido dedicada a uma legião de enfermos, de desesperados, de injustiçados. E pode ser assim resumida. Quase 100.000 horas de trabalho inteiramente dedicados ao espiritismo. Mais de uma centena de obras de autores famosos psicografados nestes últimos 35 anos. Mais de 3 milhões de exemplares vendidos aqui e lá fora. Nestes 44 anos, nosso entrevistado presidiu a cerca de 7.000 reuniões e atendeu a mais de 200.000 pessoas, sem cobrar por isso um centavo sequer. Pelo contrário, todo o produto da venda dos seus livros, que por ele foram psicografados, destina-se à comunhão espírita, uma obra assistencial de alto valor, que ele e uns poucos amigos mantêm lá na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. É esta, em síntese, meus amigos, os principais traços biográficos do nosso entrevistado esta noite. Uma existência toda dedicada ao exame, à análise da doutrina espírita. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o mais discutido e o maior médium deste século. Chico Xavier, é um prazer recebê-lo esta noite no Pinga Fogo. São seus os primeiros instantes para que você possa manter o primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite o esperam, o aguardam com grande ansiedade. Palavra sua, Chico. Nós estamos realmente muito sensibilizados com a gentileza da TV Tupi, Canal 4, e muito especialmente com as palavras do nosso caro apresentador, Dr. Almir Guimarães, porque nós não nos sentimos pessoalmente capazes de corresponder à expectativa do programa Pinga Fogo, sempre de tão elevado gabarito,
Quando convidados para esta assembleia, fizemos ver aos nossos caros amigos, senhor Gonçalo Parada e senhor Saulo Gomes, que outros companheiros da doutrina espírita, com o brilho e com a eficiência de que eu não disponho, poderiam representar de maneira adequada os nossos princípios em nossa reunião. Eles, com a gentileza de sempre, indicaram meu nome. Eu não pude me omitir, contando para isso com o amparo dos nossos amigos espirituais, sempre solícitos em nos assistirem com a transmissão de seus ensinamentos, e tão somente por isso estou aqui declarando de início que eu não tenho qualidades para sentar-me no lugar que momentaneamente ocupo. Agradeço muito esta honra e rogo a todos os nossos companheiros de fé, a todos os companheiros de convicção espírita, para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui naturalmente muito receioso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades do que aquelas que eu costumo praticar na vida comum. Estou confiante no Espírito de Emmanuel, que prometeu assistir-nos pessoalmente, entretanto sou um instrumento muito imperfeito e declaro com sinceridade que, ante as respostas que forem formuladas, responderei aquelas que ele puder encontrar em mim recursos para esclarecer. Mas, quanto a quaisquer outras perguntas de que eu não seja capaz para oferecer a ele a necessária instrumentação, eu rogo desculpas a todos. Agradeço ainda a todos os companheiros de São Paulo, aqui na nossa instituição Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, e nós, pessoalmente, devemos tanto. Estimaríamos visitar a todos em pessoa, mas estamos visitando a todos nesta casa que é, para nós, um dos maiores paradigmas de nossa cultura e de nossa arte em São Paulo e no Brasil. Muito bem, Chico. Eu disse no início do programa que a sua vida tem sido uma permanente lição de humildade. Este seu primeiro contato com os telespectadores torna claro o meu pensamento. Chico, Pinga Fogo não é um programa de debates, eu tive já a oportunidade de dizer isso a você. É uma entrevista, e diria até uma entrevista de longa-metragem, onde jornalistas tarimbados, experimentados, irão procurar tirar de você tudo aquilo que o telespectador deseja saber a respeito das suas atividades. Você irá hoje, não digo enfrentar, irá travar conhecimento com uma equipe de jornalistas os mais capazes. Aí estão eles, Chico. A partir da sua direita, Dr. João de Escatimburgo, jornalista, escritor, vice-diretor da Faculdade de Humanidade e Comunicações da Fundação Álvares Penteado, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia e da Sociedade Interamericana de Filosofia e membro da Sociedade Católica de Filosofia dos Estados Unidos. João de Escatimburgo acaba de lançar um Tratado Geral do Brasil. É uma obra dedicada aos cursos superior e um programa para uso nos cursos superiores de acordo com o programa oficial. Nós iremos tratar ainda deste livro de João de Escatimburgo no decorrer do Pinga Fogo de hoje, Tratado Geral do Brasil. A seguir você tem a jornalista Eli Alves, da cadeia associada. Eli, além de possuir cancha internacional, é também uma estudiosa dos fenômenos espíritas. Saulo Gomes, ou melhor, Reale Júnior, ali houve uma troca de posições. Reale Júnior é um dos mais experimentados repórteres políticos do país.
Dirá você, mas o que faz ele então num programa onde vão ser examinados os aspectos da doutrina espírita? E eu explico por quê. Aqui na Terra ele tem encontrado alguma dificuldade de acesso às fontes de informação. Então quer saber de você se lá em cima seria possível um conhecimento mais permanente, com os políticos que já passaram por aqui e já se foram, como Kennedy, De Gaulle, Ademar de Barros e outros. Paulo Gomes dispensa apresentações. É um outro repórter extraordinário que constantemente, não satisfeito com as notícias que colhe aqui na Terra e transmite aos seus ouvintes da Rádio Tupi, vai procurá-lo lá em Uberaba para saber se você tem alguma coisa importante a transmitir a ele do além. E finalmente, lá na ponta esquerda, o seu velho amigo Herculano Pires, velho conhecido e também um espírita de alto gabarito. Herculano Pires, jornalista tarimbado, hoje está gozando as delícias de uma merecida aposentadoria. Comparece esta noite ao Pinga Fogo, em caráter especial, atendendo a um convite nosso, como o Dr. João de Escatimburgo, apenas para arguí-lo sobre os problemas que são examinados aqui. Chico, que os seus guias lhe iluminem, a fim de que possa você nos proporcionar um excelente programa esta noite. Dr. João de Escatimburgo, com a primeira pergunta da noite. Senhor Chico Xavier, boa noite. Senhores telespectadores, boa noite. Apenas uma observação que eu ia me esquecendo. Falei demais e esqueci disso. O telespectador hoje também está participando do Pinga Fogo. Poderá formular perguntas ao Chico Xavier pelo telefone 625-6149. 625-6149 é o telefone que está recebendo perguntas endereçadas ao Chico Xavier. Todos os que assistem esse programa sabem que é um programa de perguntas. Nós aqui atuamos como repórteres. A função do repórter, principalmente, é colocar questões que os entrevistandos respondem como acharem melhor. Me é muito grato participar desse programa, primeiro porque, como católico, venho aqui colocar questões a um médium espírita. Segundo, me é gratíssimo vir a esta casa onde trabalhei tantos anos, ao lado de um dos homens mais extraordinários que o Brasil teve, que foi Assis Chateaubriand, com quem eu muito aprendi nessa difícil e fascinante profissão de jornalista. Então, dito isto, vamos apresentar a primeira questão a Francisco Xavier. Senhor Francisco ou Chico Xavier? Xavier. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta, passa a escrever, segundo o criador do Espiritismo, por meio de comunicação de um espírito, admitindo-se, para iniciar a entrevista, que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas. Eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros. E temos 4 livros no prelo. Desses livros são autores os espíritos Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país. O espírito de Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio, o espírito de Minei, que foi uma jovem professora mineira,
e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores, que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito, então logo não seja possível para atender com mais evidências ao pedido do nosso caro e ilustre entrevistador. Satisfeito, doutor João? Pois não. Pinga Fogo, série 71, apresenta esta noite aos seus telespectadores e ao público que lota praticamente literalmente o nosso auditório, o médium Francisco Xavier. L. Alves, com a segunda pergunta da noite. Sr. Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa organização social na Terra, que por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades de sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências, de modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Eu queria complementar. Dizem os espíritas também que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além desta vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na Terra ou renascemos na Terra com determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A justiça seria, naturalmente, que fosse cassado para nós o direito da continuidade de trabalho, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus. Aí está o Reale Júnior, Chico, formulando naturalmente uma pergunta de ordem política a você. Lembro antes ao telespectador que queira formular perguntas ao Chico Xavier, poderá fazer pelo telefone 625-6149. 625-6149. O programa hoje é ao vivo. A minha primeira pergunta não será de ordem política, Chico Xavier. Eu gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia, uma vez que o espiritualista, de acordo com seus avatares, teria que morrer tranquilamente. A pergunta está muito bem formulada e é naturalmente muito respeitável. Mas conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente de fogão
num problema de incêndio das próprias vestes. Eu quero dizer ao nosso caro entrevistador que o nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas no campo de nossos destinos. Podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social, e em qualquer outro campo, vamos dizer, do progresso humano, mas não estamos isentos, a mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. E devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamos-nos, não seria este o processo de aliviá-los ou defendê-los ou preveni-los contra provações que, dentro da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Se eu, por exemplo, tiver, com licença, conclua, faz favor. Se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudarem, mas intimamente não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus, por seus emissários, me caçassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na Terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro? Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma. Muito bem. Chico, tem uma pergunta aqui sobre o Arigó e ainda dentro dessa linha traçada do telespectador, traçada pelo Royal. Então vou formulá-la porque ela já fica respondida também nessa questão Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim, como médium, né? Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, 1954 a 1956. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e, sobretudo, da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente ineptas
para realizarem um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior. Eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendo a minha condição humana e faço esta prece: que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Muito bem. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta, o repórter Saulo Gomes. Considerando que cada pergunta desta primeira rodada deva representar para nós a manchete da grande matéria que nesta noite se vai escrever, eu pergunto, Chico, dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso a que chamamos Terra, na hora certa. Satisfeito, Saulo? Completando a primeira rodada da noite, Chico, aí está o seu amigo Herculano Pires com a sua pergunta. Meu caro Chico, eu queria perguntar a você sobre o seguinte: na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier. São romances que se passam na Roma Antiga, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua mediunidade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida. Mas eu queria saber o seguinte: para escrever estes romances, em que figuram não somente as gens romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas? Sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nessa ocasião, eu lidava com um grupo de crianças da família, porque pelo fato de não ter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos, dos quais presentemente eu estou distante por haverem crescido e tomado as suas responsabilidades. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer a
nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. Mas eu acompanhei a psicografia como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho e torcendo por determinados personagens. Mas eu lia o que a mão escrevia. Mas peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de 2 romanos, de 2 patrícios romanos, a trocarem ideias no jardim, diante de um céu nebuloso, que depois rebentou numa tempestade, e eu comecei a ver aquela cidade, no céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos, que depois deram o nome de triclínios, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim e fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever, então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao recebê-lo do que ao ler o que eu escrevia ou reler. Posso complementar essa pergunta? Por favor. Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Muito obrigado. Chico, chegamos assim, terminamos assim a primeira rodada. Eu estava me lembrando aqui, li num dos seus livros, nos livros que você psicografou, me parece que de Humberto de Campos, uma entrevista que ele já, na situação de espírito, teria realizado com Judas no além. Judas informou a ele que estava muito satisfeito porque havia sido perdoado, havia obtido essa graça, estava vivendo uma vida maravilhosa lá por cima. E disse: estou muito triste quando olho para a terra, porque vejo que hoje Cristo lá embaixo está sendo vendido a grosso e a retalho, e eu vendi apenas por 30 cruzeiros, por 30 dinheiros. Chico, estamos concluindo a primeira rodada, voltaremos dentro de instantes. Peço licença a você, ao telespectador, ao público, para suspender por um momento o nosso programa. Voltaremos já já para algumas perguntas dos telespectadores. Até já. Muito bem, voltamos aos seus receptores com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. Temos ainda 60 minutos de programa, a duração exata de uma fita de VT.
Dependendo do entrevistado e dos entrevistadores, podemos realizar ainda uma ou duas rodadas. A pergunta cabe a Herculano Pires para completar a segunda rodada da noite.